Olá, sejam bem-vindos ao nosso segundo episódio de podcast em vídeo. Então, para todos que nos assistem, por favor, depois deixem suas sugestões, feedbacks nas nossas redes sociais ou no nosso e-mail. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui o Dr. Leonardo Vedolin, diretor médico de hospitais diagnósticos da DASA, e o João Miranda, que é diretor de produtos digitais da DASA. E a ideia aqui é a gente conversar um pouquinho sobre as plataformas digitais e como isso vem impactando médicos e pacientes e todo o setor de saúde. Para aqueles que deixando bem claro, para aqueles que estão nos ouvindo, né, nas plataformas de áudio, no Spotify, se quiserem também dar uma espiadinha no YouTube, para dar uma olhadinha no nosso vídeo, também serão bem-vindos. Então, João Vedolin, contextualizando um pouco aqui, hoje o tema é tecnologia, transformação digital na saúde, temas que já eram uma grande tendência nos últimos anos, mas que, obviamente, sofreram uma grande aceleração nos últimos 2 anos, 1 ano e meio, como consequência dessa pandemia que a gente ainda vive. Nesse contexto, acho que surgiram alguns temas que ficaram bastante famosos, muito utilizados. Eu acho que um deles, é a palavra plataforma, em vários cenários. Plataforma de streaming, de investimento, de comércio, e-commerce, educação e também, obviamente, plataforma de saúde. Então, para a gente começar a aquecer um pouquinho, o que é isso? Qual que é o conceito de plataforma de saúde? Bom, Fernanda, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui contigo. Parabéns também pela toda a entrega da Daseduca nesses meses todos, né? A gente sabe que a Daseduca, como plataforma, né? Já que o tema é esse, ela teve um crescimento exponencial na pandemia, né? Eu acho que isso tem a ver com o que a gente vai conversar aqui hoje. E eu vou começar aqui, depois o João pode explorar um pouco mais a questão tecnológica, ele é o expert em tecnologia aqui. Acho que o conceito de plataforma está muito ligado a um conceito mãe, que é a transformação digital, né? Quando a gente fala de plataforma, é muito difícil separar isso de transformação digital. O que é transformação digital? Transformação digital é uma tendência que já vinha acontecendo no mundo, em outros setores, e que basicamente propõe uma mudança na forma como as companhias elas endereçam os problemas das pessoas, usando muito mais a tecnologia como base de posicionamento e transformação de sua estratégia. E aí, obviamente, como a gente cresceu, né, e desenvolveu métodos tecnológicos, sejam porque a capacidade de processamento de informação aumentou, os chips eles ficaram muito mais poderosos, as pessoas foram adquirindo competências ao longo do tempo. Esse ambiente de desenvolvimento de tecnologia, com um mundo mais volátil, mais complexo, muito mais competitivo, fez com que a alternativa de criar soluções de uma forma alternativa do que estava sendo feito no passado, através de um outro modelo, que é o modelo de plataforma, ganhou tração. E a saúde, ao contrário de outros setores, já estava um pouco atrasada. A gente vê educação, por exemplo, finanças, acho que talvez seja o maior varejo, já há um bom tempo se desenvolvendo nisso. A saúde estava um pouco para trás, porque a gente pode explorar isso aqui, é um setor que, de fato, ele é mais peculiar em alguns pontos, e ela, na pandemia, ela ganhou bastante tração. E aí eu acho que nesse mundo de plataformas de transformação digital, tem várias coisas que são importantes a gente ponderar aqui. Uma delas é de que forma as empresas elas se relacionam com os seus clientes, de que forma as empresas entendem os competidores, como é que as empresas usam dados, como é que as empresas inovam e como é que as empresas geram valor. Essas 5 coisas, né? Clientes, mercado, competição, dados, valor, inovação, elas estão totalmente ligadas ao conceito de plataforma. Então, eu acho que para começo de conversa é isso, né? Plataforma faz parte da transformação digital. Transformação digital é uma tendência do mundo e que a saúde embarca agora e acelera com a pandemia, e a expectativa é que isso não pare mais, né, João, e continue expandindo. Então, acho que essa era a minha ponderação aqui de início. Boa, Vedolin, concordo 100% com o que você colocou. Também reforço aqui o agradecimento e o prazer de estar aqui falando com você, Fê, e com o Vedolin, por estar tratando um tema tão importante. Eu adicionaria ao ponto que o Vedolin colocou, conectividade e integração. Então, concordo 100%, plataforma está muito correlacionada à transformação digital, mas o conceito de plataforma está bem relacionado à integração. Então, no mercado de saúde, principalmente, em que os processos eram muito fracionados, ou ainda são, em certa medida, fracionados, acho que o conceito de plataforma vem para conectar e integrar uma troca de informações mais fácil, né, um complemento. No caso, né, o que a gente tem trabalhado na DASA de plataforma, a gente traz muita conveniência para o paciente, então ele não tem que
interagir com o médico, pegar os exames, depois voltar com o médico. A plataforma, o conceito de plataforma conecta todas as interações que ele tem com médicos, com exames, com hospitais. E quando ele passa para um médico, ele consegue, pela sua plataforma e o médico pela sua plataforma, conseguir enxergar e ter uma centralização de informações maiores. Então, eu adicionaria aos pontos do Vedolin aqui conectividade e uma centralização de informações. Esse conceito de plataforma no mercado de saúde é bastante transformacional também. Legal, então acho que vocês já trouxeram vários pontos que a ideia é se aprofundar justamente neles aqui ao longo do episódio, a gente vai ter bastante coisa para conversar. Como a gente já comentou, o ritmo de transformação acelerou demais, e o Vedolin trouxe um ponto que o setor de saúde já era um pouco atrasado em relação a isso, e foi o mais impactado por causa de uma pandemia que a gente viveu. Todos foram impactados, mas o de saúde teve que se adaptar mais rapidamente, né, por questões óbvias. Como é que foi essa adaptação, essa necessidade de adaptação rápida pra gente, né, na liderança aí de uma das principais empresas de saúde do Brasil? Eu acho que, eu concordo com o João que essa tendência, como ela já existia, né, tinham seguramente empresas mais preparadas e outras menos preparadas para o enfrentamento. E o engraçado é que as empresas mais preparadas, de fato, elas já estavam com iniciativas de transformação digital com ou sem plataforma engatilhadas, outras já em processo de desenvolvimento e algumas em rampa de expansão. E essas que estavam em algum desses 3 últimos pontos que eu falei, especialmente a última que estava em expansão, foi muito mais fácil enfrentar a pandemia, porque, de novo, né, nesse conceito de transformação digital plataformas, a gente está falando muito de uma capacidade de as empresas e os líderes que estão nessas empresas perceberem mudanças e se adaptarem rapidamente a isso, propondo soluções, testando soluções, endereçando isso ao longo do tempo. E isso não é só no setor de saúde, mas no setor de saúde foi muito forte, né? Por várias razões. Primeiro porque a cadeia de suprimento, como todos sabemos, estava rompida ou se rompeu ao longo dos meses, desde fevereiro, março de 2020 no Brasil, a partir de março e abril de 2020. Isso gerou quebra de paradigmas que as empresas tiveram que se adaptar. Obviamente, todo o modelo de negócio da saúde ele foi testado, quer dizer, todo ele centralizado muito mais em tratar doenças e menos em prevenção. De uma hora para outra as pessoas elas ficam em casa, as emergências ficam vazias, exceto Covid, as cirurgias são canceladas, e aí o modelo todo está sendo questionado, né? Isso não foi 1, 2, 3 meses, foram alguns meses que isso acabou acontecendo. E, de novo, as empresas que estavam mais avançadas nas suas jornadas de transformação digital saíram na frente. No nosso caso, na DASA, eu acho que isso é muito forte, porque a transformação digital começou em 2018, né? Nós já estávamos há mais de um ano nos provocando com essas questões todas, né? Como é que a gente se torna mais ágil, como é que a gente olha mais a dor do paciente, do médico e das operadoras e propõe soluções de forma antecipada, como é que a gente sai de um modelo analógico para um modelo digital, como é que a gente escala as coisas e mais, como é que a gente muda a companhia, que é uma companhia gigante, para se adaptar a isso e fazê-lo, né? Porque também não adianta só 3, 4, 5, 10, 20 pessoas ter ideia se 40 mil não entendem o que está acontecendo. Então, eu acho que a pandemia, ela fez com que a separação entre as empresas que serão de maior sucesso nos próximos anos e aquelas que talvez fracassem ou que tenham menos sucesso, ficasse mais óbvia, né? Porque aquelas já estavam preparadas e com essa agenda no dia a dia, com líderes endereçando a temática, certamente vão estar numa posição melhor ao longo do tempo. Então, não sei se o João concorda, mas a minha visão da pandemia foi isso, acelerar essas mudanças todas, né? Um divisor de águas ali. Acho que a pandemia acelerou várias transformações já em andamento, né? Então a gente está falando de streaming, de música e filme, estamos falando de entrega de comida, e-commerce explodiu, mas são transformações que já estavam em andamento, né? A pandemia veio e acelerou essas transformações. E eu concordo 100% com o Vedolin, eu estou na DASA há menos de um ano, e quando eu cheguei, eu fiquei muito grato e feliz, porque a transformação digital na DASA estava muito avançado, né? O DASA Exp já tem mais de 60 squads, né? Squads é um modelo de organização, estamos falando de mais ou menos umas 15 pessoas, né? A gente até comenta que um squad não pode ter mais do que 2 pizzas para alimentar todo mundo. É multidisciplinar, então ali tem pessoas de tecnologia, de produtos, de design, de marketing. São células autônomas,
que tem uma independência, uma autonomia bem importante, e a DASA já vinha avançado nisso, então a gente tem o DASA Exp muito maduro, muito avançado, né? Uma cultura ágil também, melhorias incrementais, nada de projetos longos, projetos de anos, a gente está falando de entregas a cada 15 dias, sempre melhorando e incrementando, aprendendo com o cliente. Então todo esse modelo a DASA já tinha pré-pandemia. O que acontece é que com a pandemia acelerou esse processo. Então, uma adoção muito mais forte de telemedicina, prontuários eletrônicos, receitas eletrônicas que tinham alguma demanda, mas explode a adesão de uma vez só. Mas concordo muito com o Vedolin que a DASA foi muito feliz de já ter iniciado esse processo previamente. Então, no meu racional, a DASA não mudou o caminho, né? Ela continua no mesmo caminho, mas ela mudou a marcha. Acelerou a velocidade, mudou o trâmite, né? Mas estava no caminho já adequado. E o que eu acho que o nosso desafio agora é, parte das demandas foram demandas meio emergenciais, ninguém pode sair de casa, tem que ser uma telemedicina, né? Tem que ser, por exemplo, exames domiciliares, que explodiu bastante. Então agora a gente aproveitar, em certa medida, parte dessas transformações e adequar e fazer uma medicina de qualidade e uma medicina ali mais primária, utilizando ou reaproveitando parte dessas transformações, né? Então, parte de telemedicina que já se provou ser uma medicina de qualidade e misturar isso com o modelo pós-pandemia, né? Que está se diminuindo, né? Então, acho que um pouco esse caminho aí das transformações. A DASA já estava no caminho, a gente acelerou e o que antes era urgência, agora a gente tem que aproveitar o legado que acabou deixando dessas transformações para continuar evoluindo. E tem um ponto, Fernanda, que eu estava escutando agora o João falar e eu lembro, assim, de uma forma muito real, que uma das premissas pré-pandemia na DASA era a convivência dentro de o João falou sobre DASA Exp, né? Quer dizer, a premissa de que um espaço físico dedicado, moderno, capaz de integrar o pessoal de tecnologia, o pessoal de negócio, médico, num local único, era quase que básico para que as coisas acontecessem. Então, por alguns dias, eu diria, não foram poucos dias, tá? Foram alguns dias eu temi muito de que o trabalho remoto pudesse gerar uma lentidão nos avanços que nós tínhamos feitos desde 18 até março de 2020. Porque da noite para o dia, 500 pessoas saíram de um espaço em comum para ir para suas casas. E o que foi mais transformador e que foi mais exponencial para a gente foi que não só isso não aconteceu, como algumas iniciativas elas foram até entregues de uma forma muito mais rápida. E talvez a maior delas está ligada à área médica, que foi a criação de uma modelagem de inteligência artificial para dar um prognóstico de Covid em exame de tomografia de tórax, que foi feito a modelagem em si em 2 meses, né? Algo impensável naquele espaço de convívio. Então, acho que tem muito... A gente vai acabar chegando nesse ponto mais para frente, né? Mas eu já vou colocar aqui para a Fernanda guardar e puxar de volta essa questão. No final, são pessoas que estão motivadas, têm a capacidade criativa, são ágeis, questionadoras, que fazem a diferença. Sim. Se estão em casa, na DASA Exp, no Brasil, na Islândia, pouco importa. Então, eu acho que é um ponto que a gente aprendeu muito nesses meses todos, né? E nessa linha, só mais um ponto, Vedolin, também tiveram aprendizados, né? Então, todo mundo acostumado a estar numa lousa, desenhando, construindo soluções, ouvindo o outro. Hoje a dinâmica é toda diferente, né? Um fala, para você falar você tem que levantar a mão e assim por diante, né? Então, acho que a gente foi muito feliz, né? A DASA foi muito feliz de ter já iniciado previamente. A gente conseguiu resultados positivos, mas o desafio é constante, né? Hoje... Algumas vezes a gente se encontra em escritório, o pessoal sente falta, né, também desse encontro. Então, a gente falou muito dos resultados que a gente entregou, mas o como fazer, o ponto Vedolin é muito bom. O como fazer mudou muito, né? Os bastidores. Os bastidores, exatamente, os bastidores. Então, por mais que tem vários pontos positivos, né? Não pegar mais trânsito e assim por diante, mas também tem algumas adaptações, né? A falta de lousa eu acho que é uma das principais, né? Mas outros benefícios, né? A convivência, onde as pessoas trabalharam. Hoje a gente estava em uma reunião com uma pessoa que por acaso foi morar na França e tá tudo bem, tá funcionando e tá indo super bem. Trabalho tanto quanto ou até mais, né? E todo
o propósito da asa e a conveniência, isso não se mudou, não se perdeu. Então, acho que esse ponto do Vedolin é muito forte para a gente reforçar que, independente de onde a pessoa esteja, né, onde as pessoas estejam, o propósito acaba falando mais alto e a gente, encontrando desafios diferentes do que encontrava no mundo pré-pandemia, a gente tem avançado bem. Legal, então oportunidades que surgiram aí diante de uma grande crise. Vocês falaram bastante agora da perspectiva, do ponto de vista da empresa de saúde, né? Agora trazendo um pouco da perspectiva do paciente, ele também mudou completamente o padrão de comportamento dele. A gente teve até um episódio recente aqui, né, no podcast das Educa, falando justamente sobre isso, como mudou o perfil do paciente. E hoje a gente percebe eles muito mais adeptos qualquer coisa de tecnologia, inclusive aplicativos de saúde, uso de dispositivos, né? Enfim, tudo isso meio que de uma forma espontânea, assim, né? Porque também estava todo mundo remoto, todo mundo precisava se virar de alguma forma e a tecnologia coube muito bem nesse sentido. Só que ao mesmo tempo, né, a gente percebe, e a gente falando aqui sobre a importância de uma plataforma digital que tem sido construída em todas as empresas de saúde, a gente percebe também que tem diferentes gerações, né? A gente trabalha com pacientes hoje de todas as idades, né? Então, alguns nativos digitais, super adeptos a essas plataformas, dispositivos, etc., mas alguns ainda com dificuldade de acesso, resistência, que ainda estão acostumados com aquele esquema de ligar para fazer agendamento e buscar o seu resultado de exame pessoalmente, né, numa unidade de saúde, que querem ainda ter esse tipo de experiência. Como é que vocês imaginam que isso vai ser daqui para frente? A gente está falando sempre aqui dos prós e contras, do que mudou, o que veio para ficar, o que não veio. Vão ser iniciativas excludentes ou elas vão correr ainda em paralelo por um bom tempo? Um ótimo ponto. Eu vou dar duas perspectivas aqui. Do ponto de vista do usuário, né? No caso, paciente, poderia ser médico, poderia ser operador, como a gente foi na questão do paciente. Isso não vai mudar mais, na minha visão. Que o paciente, ele cada vez vai ficar mais empoderado, e ao ficar mais empoderado, ele vai perceber que isso é melhor para ele. Eu acho que isso não muda mais, né? Ao longo se vai ser empoderado por via analógica, em papel, ou por via digital aplicativo, vai ser um share de tendência mudando ao longo do tempo, mas ele vai estar empoderado e não vai. Isso eu vejo como uma quase certeza. E a outra perspectiva seria do ponto de vista da companhia, né? Das empresas, né? Que tem um pouco a ver com essa pergunta de: existem pacientes analógicos, existirão pacientes analógicos, existem pacientes digitais, existirão pacientes digitais. Um digital, ele não tem necessidade de ser analógico. O analógico talvez não tenha necessidade de ser digital. O problema é que a companhia, para conseguir atingir os dois, ela necessariamente precisa ser digital, ela precisa endereçar o problema digital e também o problema analógico ao mesmo tempo. Então, aqui eu vejo um super desafio e ao mesmo tempo uma extraordinária oportunidade, porque as empresas vão sim ter que trabalhar com quase como drivers ou motores que enderecem mais problemas de hoje e parte da empresa endereçando os problemas de amanhã. E esses dois grupos trabalhando, isso a gente tem vivido, né? E é um aprendizado extraordinário, né? Porque ao mesmo tempo que tem uma geração que ainda utiliza as premissas do passado e se beneficia disso e entrega isso, ao lado tem alguém que é um nativo digital e que ele não aceita esse modelo. Isso vale para forma de trabalho, vale para postura, vale para maneira como ele se porta com a liderança. Então, eu vejo um super desafio para as companhias. E, felizmente, como a gente vive isso intensamente há muito tempo, o pré-Covid nos deu essa chance de ir se adaptando ao longo do tempo. Eu me lembro que quando a gente iniciou o Cubo, né? E a gente estava na dúvida qual vai ser a entrega do Cubo. É Open Innovation, então vai ter que ter startups residentes aqui, vai ser legal. E o Thiago Júlio, que é o líder da operação, ele sempre trazia o ponto de que talvez a grande entrega será os executivos não nativos digitais de terno, ao chegar aqui, perceber que tem um mundo novo aos olhos dele que talvez eles não estejam enxergando. Isso aconteceu, né? A gente viu isso acontecer, uma geração de executivos mudando a maneira de pensar porque conseguiram conviver com uma geração nova. Então, falei um pouco sobre dois grandes pontos aqui. Tendência dos pacientes, para mim, é inexorável. Os pacientes empoderados não vão mais voltar atrás e as companhias vão ter que se adaptar a isso. E aí está a beleza dessa jornada toda, né? Acho que a jornada não, mas a evolução natural é ter, né,
os early adopters, né? Então, quem é mais antenado em tecnologia, em digital, aderir. A gente viu isso com e-commerce, né? O pessoal tinha medo de comprar e-commerce, colocar cartão de crédito, é uma coisa super natural, né? Internet banking também, aplicativo, conta digital, acho que parecido. Pessoas são pessoas, né? Independente se a indústria é saúde ou não. O que aconteceu na saúde por conta da pandemia foi uma aceleração abrupta dessa transformação, né? Não tinha outra alternativa, né? E nesse sentido de wearable e widgets, né? No caso de saúde, também tem um cluster, o pessoal um pouco mais fitness ali, um pouco mais querendo medir a sua atividade, né? Nível de atividade, em alguns casos até um pouco redes sociais, posta. Foto. Então, tem um cluster ali muito definido, né? Acho que a gente tem uma oportunidade bem grande na parte de crônicos ou de outro cluster de usar e fazer um monitoramento de saúde. Isso ainda não aconteceu, né? Então, aí acho que a pandemia não conseguiu acelerar, mas acho que é um caminho inevitável, um pouco da maturação. Acho que em algum momento um diabético vai perceber que vai ser mais fácil para o médico dele acompanhar como está a saúde dele, ou um hipertenso, ou uma pessoa normal. Então, começar a utilizar wearables para se conectar ao médico, acho que é uma evolução natural, né? Então, a gente tem early adopters um pouco mais no mundo fitness atualmente, tem gente até coloca no aplicativo o que está comendo, e em algum momento a gente vai expandir e o wearables vão ser uma coisa um pouco mais comum, né? Para todo o público aí, para toda a população em geral. Mas é uma evolução, né? Em alguns aspectos a pandemia acelerou, como telemedicina, acho que é o exemplo mais clássico, né? Prescrição digital, agendamento, né? Então, o exemplo da plataforma, o nosso goal o paciente sai do médico, ele tem que escolher o dia, a hora e o lugar, e só. Porque a gente já sabe quem ele é, já sabe qual exame que o médico prescreveu, já sabe tudo. Ele não tem que ligar para central nenhuma, não tem que mandar pedido médico. Ele tem que escolher essas 3 coisas e acontecer. E, eventualmente, o médico e ele vão decidir se eles vão ter que voltar para discutir o exame, para discutir o tratamento. Então, eu acho que é uma evolução natural, em que, em alguns casos, a pandemia deu uma acelerada, mas, em alguns casos, é isso. São clusters, um público mais digital, aí tanto paciente quanto médico. Existem médicos muito mais digitais do que outros, né? E pacientes também. Mas eu acho que no mercado de saúde ele está se beneficiando por algumas dessas transformações já terem acontecido, né? A gente falou um pouco do mercado financeiro, e-commerce, e essas outras transformações que a pandemia acabou puxando. E o wearables, que foi um exemplo, eu acho que também vai seguir por esse caminho. Ou seja, o fato de as pessoas já terem tido experiência com outras plataformas antes vão fazer com que a adaptação às plataformas de saúde sejam menos difíceis, né? Perfeito. Um exemplo, só assim, rápido, a gente começou a fazer uma POC com a Alexa, né? Sim. Então, da pessoa na Alexa começou a responder alguns questionários para a gente acompanhar a saúde do crônico. Tempos atrás, a gente teria que explicar o que é Alexa, o que vai ser, quem é que está ouvindo e assim por diante. Nos primeiros testes, a pessoa já sabia o que era Alexa. Meio caminho andado, entendeu? Então, várias dessas transformações, a gente reaproveita, né, um pouco da digitalização que tem acontecido no mundo e retroalimenta. O mercado de saúde é mais delicado, tem outros pontos muito mais sensíveis, mas a gente acaba aproveitando de algumas evoluções de outras indústrias que já acabaram acontecendo. Legal. Trazendo aqui uns pontos que você citou, João, no começo, que a ideia de uma plataforma é, de fato, a gente centralizar diversos dados ali, né? E aqui a gente já sabe que, por exemplo, esses wearables, ou os outros dispositivos, outros sistemas, a gente sabe que hoje existem vários que são ali específicos para identificar alguma coisa, que são muito bons nisso e que trazem aí individualmente várias informações, mas que trariam muito valor se essas informações de fato fossem integradas, né, fossem unidas com outros dados e tal, e talvez essa seja uma das principais ideias de a gente ter uma plataforma única. Só que sempre que a gente fala sobre isso, e a gente já teve aqui vários episódios falando sobre isso, surge um desafio que é a interoperabilidade dos sistemas, que é como de fato a gente vai fazer com que vários aplicativos, sistemas, wearables que trazem informações diferentes se juntem em uma única plataforma para que, em conjunto, esses dados tragam realmente um grande valor para o paciente. Como que você tem enxergado isso hoje? O mantra que a gente usa lá, Fê, é muito assim, o foco é no cliente, né? Então, o que interessa mais para ele. E para ele, o que interessa é ter todos os dados da saúde dele centralizados num único lugar, independente de onde ele fez essa consulta, um exame ou procedimento, né? Então, a lógica nossa é muito essa. Então, é uma plataforma agnóstica, independente da marca, independente se foi laboratório, hospital, qualquer uma das coisas, a gente tenta centralizar muito as informações. Um pouco do que o Vedolin falou, empoderar o paciente. Então, o paciente, quando chegar no médico, ele querer saber como está a saúde dele, ele ter um lugar que ele consiga enxergar como é que está isso, como é que está evoluindo. A nossa lógica sempre foi ser aberta. Então, a gente tem a DASA
todas as marcas da DASA já estão conectadas à plataforma que a gente está desenvolvendo, mas a gente também está super aberto a conectar a outros laboratórios, a outros hospitais. A lógica é essa, né? O dado é do paciente. Acho que em algum momento, colocando aqui um pouco até no meu CPF aqui, acho que vai ter uma discussão um pouco do que teve do Open Banking. Pode ter o Open Saúde, uma discussão de como interoperabilizar, alguém regreando, né, definindo um pouco essas regras, mas a lógica do que a gente tem construído na DASA é de uma plataforma bastante interoperável. E esse empoderamento ao paciente traz diversas vantagens para ele, né? Ele se sente mais consciente da saúde dele. Um dos pontos que eu assisti o último episódio, o Dr. Campana e a doutora Cláudia apresentaram sobre o gap de rastreio, né? No caso de uma mamografia. A gente pode e vai fazer isso, já está fazendo, alertas para o paciente. Olha, já passou algum tempo que você fez esse exame. A gente não está pedindo ele fazer exame num laboratório DASA. A gente está falando que ele tem que cuidar da saúde dele, né? E independente de onde ele faça, ele pode colocar na plataforma. Olha, eu fiz aqui, o resultado foi esse. Então, ele é mais centrado no paciente, né? Na centralização. Do lado do médico, a vantagem é a mesma, né? O médico ele não fica dependendo do paciente levar resultado de exames, né? O paciente consegue compartilhar com ele. E as nossas plataformas para o médico envolve, além da centralização, mas a gente quer agilizar também, não ficar dependendo tanto do paciente, dessa interação, né? Então, quando ele prescreve alguma coisa, o paciente recebe na hora, a gente facilitar o tratamento do que foi prescrito para ele, ou se é um exame, naquele nosso sonho de ele escolher só 3 variáveis, aonde, em que dia e somente. Então, a nossa lógica é bastante agnóstica, né? É claro que o ecossistema DASA já envolve muitas desses touch points no mercado de saúde, mas a gente é bastante agnóstico e está super aberto a se integrar a outras. Mas é um tema polêmico em certa medida, né? Porque a interoperabilidade já foi assim brasileiro no mercado financeiro, né? E no mercado de saúde ainda tem umas particularidades e alguns requisitos ainda mais delicados. Mas a nossa cabeça é bastante open source. Acho que fazendo um link mais uma vez com o que o Vedolin falou, o Cubo é um pouco disso. Quando a gente faz parceria com alguma startup, a gente não tem que comprar aquela startup. Não tem. Em alguns momentos, em algumas dessas parcerias, a startup cresce muito. A gente fala que a ideia é essa mesmo, é ela crescer, a gente crescer e o ecossistema como um todo. Então, o mantra que a gente tem lá é isso, centralização nos nossos clientes. A gente tem operadora, a gente tem o médico e tem o paciente. Nesse ponto aí, eu concordo 100% com o João, é bem rápido. Tem uma camada, quando a gente fala em interoperabilidade, tem uma camada que é a infraestrutura, device, 5G... e coisas técnica. Tem uma camada que é a legislação, que é um pouco que o João falou também, e tem uma outra camada que é a mais difícil de antecipar o que vai acontecer, é de que forma os protagonistas, os atores vão jogar esse jogo, né? E eu volto para aquele meu primeiro comentário, que tem a ver com plataforma. Plataforma é um espaço onde a soma não é zero, né? Não tem um que ganha e um que perde. Na plataforma há um espaço onde todos podem ganhar. É uma soma que ela vai aumentando ao longo do tempo. Então, isso cria, num setor fragmentado e gigantesco, um espaço de potencial crescimento incrível, né? Imagina só que eu tenho um mercado que no Brasil é 10% do PIB, nos Estados Unidos é 20% do PIB, fragmentado, e que a soma não precisa ser zero na plataforma, e todos os protagonistas hoje ainda são muito mais analógicos digitais. Projeta isso em tempo e potencial crescimento, né? Coisas que, por exemplo, fintech já foi, né? Educação está indo, né? Varejo, a gente vê isso também acontecendo. Então, eu reforço esse lado da oportunidade, né? É um espaço de abundância de oportunidades para os protagonistas. Então, é nesse mundo que a gente está inserido, né? Então, para que os usuários dessas plataformas, então sejam médicos, profissionais de saúde ou pacientes, de fato aproveitem todo esse potencial que vocês comentaram agora, primeiro eles precisam saber que essas plataformas existem, saber as funcionalidades, né, que elas possuem e saber mexer, né, operacionalizar tudo isso ali no dia a dia. Como é que é essa ação para chegar ali no cliente final, no dia a dia dele, para que ele de fato consiga usar? É necessário, não sei, medidas de educação, divulgação, para chegar a todo tipo de informação que ele vai de fato tirar proveito? Sim. Como vocês enxergam isso? DASA Educa é um bom parceiro. Puxando a sardinha. Puxando a sardinha já, Mas é verdade. O DASA Educa é um grande parceiro nosso nesse sentido. Então a gente tem feito diversos materiais e a ideia é divulgar no DASA Educa. E a ideia é a gente
dá diversos caminhos para todos os nossos clientes, né? Então a gente tem nossa plataforma em web, tem aplicativo, a gente está desenvolvendo algumas iniciativas por SMS. Então a gente não vai obrigar o paciente, o médico, não ir por um caminho ou outro, para se beneficiar de todos os benefícios da plataforma, né? E a Das Educa, ele entra explicando um pouco as vantagens e como interagir com a plataforma, é o primeiro ponto. Mas um outro caminho interessante é da gente aproveitar ou reaproveitar todos os pontos de contatos que esses clientes têm com o nosso ecossistema. Então, nossa ideia é diminuir o número de diversos logins, diversas senhas. Então, mesmo o login, mesmo a senha, em breve o médico vai usar no Das Educa, é o mesmo que ele usa no Navi Pro, né? Então, para ele ver um exame, tanto no ambiente hospitalar, quanto em consultório, quanto no Das Educa, a ideia é que seja o mesmo login e senha, seja o mesmo login Navi. Então esse já é o começo da gente agrupar e colocar num modelo de plataforma de não fragmentar, não fragmentando os acessos, né? Então... torna a experiência mais fluida. Perfeito. Então o ambiente, por exemplo, do Navi para o profissional vai ser único, né? Ele vai ter um ambiente. Se ele quiser entrar no Das Educa, ele entra, se beneficia de todos os pontos do Das Educa. Se ele quiser ver um exame, obviamente todo LGPD, todo acesso de consentimento vai estar lá, mas a gente não vai pedir para ele um login e senha. Hoje, no mercado, por exemplo, de diagnóstico, a cada vez que ele vai lá, ele recebe uma senha diferente, né? Quantos pacientes falam, eu fiz esse exame há 1 ano atrás, mas não lembro mais do minha ficha, do meu CIP e senha. Isso não vai existir mais no modelo de plataforma e no modelo plataforma Navi, que a gente está desenvolvendo na DASA. No endgame, no fim, não vai precisar de mais nem de CIP e senha. A pessoa faz o exame, depois ela entra no Navi e o resultado vai estar lá. E o mais bacana é que ele não vai ter que ele entrar para saber se o resultado está pronto. A gente vai avisar ele, se o resultado está pronto. E aí, aproveitando, né, colocando... E a ideia é a interação seja bastante intuitiva, né? A gente trabalha, tem mais de 100 pessoas no time de design e que faz discoveries, pesquisa, desenha protótipos, testa com usuários, né? Tanto médico quanto profissional, tanto médico quanto pacientes, e percebe que as dores podem ser semelhantes, mas algumas vezes a jornada é diferente. Então, um exemplo de uma dor, né? Centralização do resultado de informações. Essa dor existe para o médico que está atendendo na UTI, e está atendendo para o médico que está atendendo no consultório. Só que o médico está atendendo no consultório, ele tem o timing é diferente, né? Ele quer ver tudo, quer ver a centralização para definir ali o procedimento, e depois ele pode pedir um complemento. Então, a gente desenhou uma experiência. Então, a centralização de informação não é colocar tudo na mesma tela, né? Então, a gente trabalhou até que a gente encontrou um caminho. No caso da UTI, a gente percebeu que é um pouco diferente. A gente precisa de umas informações real time. Então, a gente desenvolveu, por exemplo, envio de push e SMS, e aí o wearable. Hoje, a gente já tem na nossa plataforma Navi, ele pode traquear um paciente na UTI, no ambiente hospitalar, e saber a cada momento a evolução dele no celular, no smartwatch. É diferente dessa instantaneidade de um médico que está no consultório. Então, esse ponto que eu estou colocando um pouco do dinamismo, né? De como a gente opera com ele e sabendo que algumas vezes são dores semelhantes, mas as jornadas são diferentes. Existe uma certa padronização, mas alguma customização tem que ter para atender os diferentes cenários, que a gente sabe, como médicos, são ritmos diferentes, necessidades diferentes, então precisa respeitar isso até para facilitar a adesão das pessoas, né? O Vedolin trouxe ali também no começo essa questão de empoderamento do paciente, saber que ele é dono dos seus dados. Então, hoje a gente vê, por exemplo... Isso que você falou, a cada exame ele vai lá ter uma senha diferente, tudo isso vai criando barreiras de uso, né? No dia que ele souber que é uma senha única, que ele pode inclusive ter acesso a exames de outros locais, que ele pode trazer exames de outros locais, ele vai enxergar benefícios e vai, consequentemente, ser cada vez mais adepto, né? Então, falando um pouco sobre essa questão de empoderamento, assim, do paciente, qual que é a experiência até agora em relação a isso? Antes de criar algo que deixa a sensação de que o paciente está em... Porque isso tem muito a ver, é muito um feeling, né? Uma sensação, né? Qual é a métrica de engajamento do paciente, né? A gente pode discutir 2 horas isso e talvez não chegue com nenhuma conclusão. Acho que tem dois pontos aqui. O João, ele já falou, eu vou reforçar porque eu acho que são muito incríveis isso. O primeiro tem muito a ver com o método de trabalho, reforçar cada vez mais aquilo que ele espera, né? É muito bonito falar que, não, eu vou fazer uma pesquisa de campo para escutar o que ele quer e depois eu vou desenvolver. Tem várias armadilhas aí. A primeira é que se a pesquisa de campo ela for feita de uma forma
A ou B e que talvez não represente, enfim, não possa ser expandida para outras camadas da população ou de outros mercados. A gente tem vários exemplos aqui de protótipos criados num estado que na hora de reproduzir no outro foi um fracasso, né? Criar uma experiência pós-exame de sangue num estado, a expectativa no outro é completamente diferente. Se em Minas Gerais, o pessoal gosta de pão de queijo, né? E experimenta tirar um pão de queijo de um jejum em Belo Horizonte, né? Então, por que eu falei isso? Porque isso é um caminho sem volta e o nosso estado mental, ele nos afasta um pouco disso. Então, o ponto aqui é, a cada sprint, sempre reforçar a visão, né? Que a visão muda, né? A visão muda, as empresas mudam e a visão também muda, né? Então, isso que o João falou é muito importante. Assim, o engajamento, a premissa do engajamento é reforçar sempre a expectativa dele, que a gente sabe que pode mudar ao longo do tempo. Então, esse é um ponto. Segundo ponto, o João falou também, eu vou reforçar, ele falou 100 pessoas em design, né? Pode ter passado isso, a gente é uma empresa de saúde, né? 100 colaboradores falando em design. E tem várias formas de entender design, né? E a que eu mais gosto é a seguinte: qualquer solução tem que ser simples, né? Então, eu acho que aí tem um outro desafio incrível, que é como é que a gente faz tudo isso que a gente falou até agora ser simples, né? Numa pessoa que está sobrecarregada com informação, né? Ela... até um bom teste esse, abrir um smartphone de alguém e ver quantas telas de apps estão disponíveis ali. Tem pessoas que vão formando caixinhas, né? Então, é só as caixinhas dos jornais, caixinhas de aplicativos de saúde, caixinhas... Então, grupos de... Tá todo mundo sobrecarregado. Então, esse é um grande desafio. O design, ele é fantástico para isso, né? Porque ele quebra premissas nossas, históricas em saúde, e isso, de certa forma, ele projeta o engajamento. Então, resolvido isso, né? A forma como a gente trabalha e reforçar o que o paciente espera, né? Médico da mesma forma. E segundo, propor uma solução que seja baseada em design simples e que ele possa usá-la no uso constante e crescimento, são as premissas. Depois, e engajamento é um caminho que a gente tem perseguido há um bom tempo. A gente vê a necessidade muito alta de métricas, né? E que também não são fáceis de rastrear, de pivotar, mas não tem como não fazer isso com métrica. E no final do dia, o engajamento dele é de que forma ele vai se sentir melhor com aquela informação que ele recebeu, com aquilo que ele tem. Então, muita atenção que a gente tem tido, não só em métrica que mede o meio, mas qual é a métrica que medir o fim, né? Porque se no final o desfecho dele for ruim, será que adiantou tudo que a gente fez, né? Uhum. Então, como uma empresa de saúde que tem um propósito muito sólido, será que eu vou ficar pleno como instituição, sabendo que ele vai estar cheio de informações dentro de um aplicativo ou numa plataforma, mas a saúde dele não melhorou? Na nossa visão, a nossa missão não está cumprida. Então, eu falei 3 grandes coisas aqui, mas a saúde para mim é mais importante. Isso tem que mudar o desfecho dele. Perfeito. Que no caso nosso aqui é a saúde. Sim, que é cada vez mais prevenção, maior propósito. Que é o nosso maior propósito. Então, para não ficar no mundo da plataforma e esquecer que a gente está, no fundo, querendo transformar essa das pessoas e fazer a saúde das pessoas ser cada vez melhor, né? Ótimo ponto, Vedolin. A gente também não pode perder essa discussão aqui de plataforma e tecnologia e deixar em segundo plano a saúde, né? Então, todos esses aspectos, todas essas transformações, esses mantras e essas inspirações que a gente tem em outras indústrias que já tiveram uma transformação digital mais acelerada, mas o propósito é exatamente esse, é melhorar a saúde das pessoas, né? Então, a gente tem exemplos de funcionários e que se inspiram muito nesse propósito, né? É que a indústria, o mercado de saúde tem um propósito muito bacana. E isso é muito legal, porque quando você desenvolve uma jornada digital que seja mais intuitiva, que mostre para aquela pessoa melhor como está a saúde, o que apoia o médico de alguma decisão clínica dele ali, o impacto é muito nobre, né? A gente melhora a vida das pessoas, né? Então, é um ótimo ponto assim, que você colocou, e a gente tem que relembrar isso frequentemente e em alguns momentos não pode se perder no mundo da tecnologia ou da intuitividade. Como você colocou, a gente tem 100 designers, tem mais de 3 mil pessoas desenvolvendo, e a gente sempre tem que lembrar o propósito que é o mais nobre de todos, que é melhorar a vida de todo mundo. Perfeito. Ainda um pouco nesse sentido
de pessoas, da percepção final, da experiência, além da saúde, óbvio, como vocês bem comentaram, é o nosso propósito. Essas plataformas, elas são também um novo canal de comunicação entre o paciente, o médico a empresa, o paciente a empresa, enfim, que facilita muita coisa, agiliza muita coisa, mas, por outro lado, é um jeito remoto de se comunicar, né, mais distante. Então, facilita, mas tem esse lado, talvez seja um pouco mais impessoal, que para a saúde pesa bastante. A gente sabe que, como vocês comentaram, é um mercado peculiar, é um jeito diferente de lidar, a pessoa lida com a saúde de um jeito diferente com que ela lida todo o resto da vida dela. Então, no fim das contas, assim, qual que é a ideia? Aproxima ou distancia, né, as pessoas do setor de saúde, do médico, das empresas? Essa é fácil. Aproxima, com certeza, por várias razões. A maior delas é de que, apesar de o mundo analógico potencialmente ele ser mais próximo do que o digital, em tese, quando a gente escuta as pessoas, existem inúmeras pesquisas que a gente fez, as pessoas não estavam satisfeitas com aquilo que estava sendo proposto. Não estavam, né? Setor fragmentado, custo elevado, gaps, nós mesmos, né? Eu me lembro lá atrás, numa reunião, falando sobre isso, nós tínhamos lá idealizando plataformas numa reunião, numa mesa assim, várias pessoas falaram num certo momento, começou com uma, né? Que eu fiz um check-up e apareceu uma alteração e eu esqueci de ir lá e fazer a terapia adequada, quer dizer que dentro da própria empresa existia isso ainda, né? Então, eu acho que a plataforma, ela certamente ela está jogando a favor da saúde das pessoas, porque o modelo anterior não estava sendo sustentável, primeiro. Segundo, a complexidade da saúde ela não é pequena, então para integrar essas informações todas dispersas, não há como fazer isso, na minha visão, de uma forma sustentável, sem plataforma. E por fim, precisa crescer, né? Precisa exponencializar isso, porque o acesso ainda ele é restrito, os desfechos não são ainda favoráveis, então não adianta só criar, estruturar, sem deixar pronto a próxima fase, que é a expansão. E para expandir, a gente estava comentando aqui, antes de começar esse episódio, sempre que se vai para a plataforma, a expectativa é a exponencialização. E na exponencialização, os gargalos de operação, eles ficam muito visíveis, né? Porque basicamente a gente aumenta o acesso, né? E a gente viu isso no Covid, quer dizer, a telemedicina, ela acelerou o acesso, né? As pessoas não tinham acesso. E aí a telemedicina, e hoje, eu tenho um dado que eu li recentemente, que pré-Covid 50%, ou mais de 50%, 60% dos acessos eram físicos ainda. Hoje é 30%. Então, alguma coisa aconteceu. E os pacientes estão gostando, né? Os pacientes estão gostando. Então, eu acho que não tenho dúvida que a plataforma ela vai melhorar. Mais benefícios. É claro que tem que ter todos os cuidados que a gente já passou por aqui, de legislação, de infraestrutura, proteção de dados e assim por diante. Acho que, em complemento, não tenho dúvidas também que ajuda. E todos os pontos que a gente tem desenvolvido, e plataformas de saúde de maneira geral, elas não impactam ou atrapalham o contato pessoal. É mais uma alternativa, né? Mas uma alternativa quando é necessário, né? E quando é opção do paciente e do médico, né? Mas a gente abre outros caminhos para ambos se relacionarem de uma forma muito mais organizada. Então, acho que essa evolução, como o Vedolin colocou, ela vem agregar muito. E essa conversa que eu estava tendo com o Vedolin estava me cobrando. João, por que você não abre um pouco mais isso? Falei, porque a gente tem alguns outros gargalos aqui. Ele entendeu? Eu falei, tem razão. Então isso que é bacana, porque a gente começa a, não pela plataforma, mas resolver os nossos gargalos, porque ela exponencializa. Se todo mundo acessar, a gente tem que dar um jeito de resolver. E no mundo antes de plataforma, o que acontecia eram filas, ali, entendeu? Outros tipos de gargalos. Outros tipos de gargalo, Fê. Exatamente, outros tipos de gargalo. Então, como ela não atrapalha o contato físico, né, não inibe, ela dá mais uma alternativa, então nosso entendimento é super benéfico. E além de não é só uma telemedicina, não é só uma videoconferência, é muito mais organização, é muito mais menos burocracia, muito mais estruturado. Então, esse é o goal, né? E conectar médico e paciente e o paciente também ter visão da sua própria saúde, né? Então, um exemplo clássico, assim, de pronto-socorro, né? Eu tenho filhos, né? E algumas vezes não tão bem.
na dúvida, o que faz? Hoje uma telemedicina, consigo esclarecer as dúvidas com o médico em alguns minutos, no conforto da minha casa, né? Com toda a segurança. E se for o caso, e eu entender, o médico entender, não, precisa trazer e assim por diante, eu levo. Casos mais selecionados. Exatamente. Mas todos os casos leves, uma prescrição, o que eu não poderia automedicar meu filho, eu não estou automedicando, eu estou falando com um profissional que tem tecnologia para acompanhar. A gente está fazendo um outro piloto, por exemplo, de ver alguns sinais vitais por câmera. Ainda não é a hora, está muito novo, mas só dizendo, o futuro vai ser aí. Em algum momento ele vai conseguir auferir a temperatura, sinais vitais pela câmera, né? Então a gente tem convicção de que soma, né? E que não tem nenhuma impessoalidade que gera. O contato ele é diferente, mas ele pode ser ainda mais próximo. E também tem os lembretes e os alertas que não depende de ninguém, que o próprio algoritmo ou inteligência artificial lembra. Então o gap de cuidado vai ficar ali alertando, né? É como se fosse o WhatsApp, fica vermelhinho ali, você não leu essa mensagem, você não leu essa mensagem. Então, um exemplo do link, ele falou do amigo dele que fez check-up e não resolveu. A gente desenvolve caminhos e maneiras que intuitivamente vai alertar. Você ainda não resolveu isso. Você ainda não resolveu isso. E não depende necessariamente de um médico, de tempos em tempos, ele ir lá conversar com o médico lembrar daquilo. Então, tem essas outras vantagens também que não depende nem de um humano para fazer o lembrete para o paciente tratar da sua própria saúde. Até trazendo para o Outubro Rosa, né, que a gente ainda está vivendo, a gente tem falado muito sobre isso, né, sobre o gap de rastreio do câncer de mama das mulheres que não fizeram os exames de rotina durante a pandemia e por vários motivos. A plataforma ela poderia ajudar muito nesse sentido, de alertar a paciente que ela não fez e até o próprio médico, né, para que, enfim, para que a gente consiga convocar ativamente para que essa paciente volte e retome os exames, né? E que hoje depende basicamente da interação deles, né? Isso. Percebe um exemplo, Sim, né? sim. A plataforma alerta os dois, já passou-se o tempo, né? Facilita a jornada, né? Não é tão... Faça um pedido, vai lá, pega o papel, volta, agenda, tira xerox. Então, a digitalização da jornada ajuda no gap e ajuda na jornada, ajuda no caminho, né? Então, acho que esse ponto é bem importante. Teve um ponto que você falou que um projeto piloto que está sendo feito sobre uma determinada funcionalidade e tal. Acho que esse é um conceito interessante, né, de transformação digital, que acho que vale a pena a gente comentar um pouco aqui, porque é aquilo que o Vedolin comentou no começo, é um mundo hoje super incerto, vulnerável, dinâmico, muda tudo, as necessidades mudam, os hábitos mudam e, obviamente, a gente vai ter que ir se adaptando a isso, né? Então, como que é esse processo de ir se adaptando e criando novas funcionalidades, atualizando, não sei, descontinuando algumas, baseado nas demandas do mercado, né, dos nossos clientes, médicos ou pacientes? Vou começar aqui. Deve ser um desafio, né? Vou começar na 10 mil pés, depois o João aterriza. É uma montanha-russa, né? Porque é uma mudança completa a forma de trabalhar. Ela exige um perfil de competências, né? Que muitas empresas naturalmente não terão, né? As chamadas capacidades digitais, né? Quer dizer, pessoas, tecnologia, infraestrutura. Por outro lado, ela é tão intuitiva, assim, no sentido de desenvolvimento, que é quase inacreditável que a gente nunca trabalhou assim no passado, né? Quer dizer, aquela ideia aquele modelo mental, né? Alguém idealiza alguma coisa, tem uma ideação, essa ideação passa por um comitê, esse comitê lê as 10 ideias principais daquele mês, escolhe 3, as 3 vão para uma análise de viabilidade, se contrata as pessoas para fazer o projeto, 6 meses depois tem um protótipo, 9 meses depois se testa, né? Cara, o mundo mudou em 9 meses, né? Então, aquilo que eu tenho lá não serve para mais nada. Então, parece tão simples isso, né? Mas a montanha-russa por quê? Porque é muito instável isso, né? E muda a forma como as empresas devem se organizar. Não há espaço pro chefe numa estrutura como essa, né? Não tem como ter chefe, né? Aquela figura centralizadora autoritária que diz comando e controle para onde eu vou, né? Para onde eu vou, não. O que tem que ser feito? O bom líder, ele dá o direcionamento. Agora, o que tem que ser feito é muito mais descentralizado para o time que está ali tocando o protótipo, né? Então, especificamente no meu caso, eu não vim de tecnologia, eu sou médico, né? E não tinha experiência prévia antes da DASA nesse mundo. Eu posso afirmar categoricamente que a forma como eu enxergo as coisas, né, e como é que os problemas se resolvem, sejam eles profissionais ou não, mudou por essa forma de trabalho. Então, a 10 mil pés é isso, né?
no chão da fábrica, no Gemba, o João vai explicar agora. A parceria é boa nesse sentido. Mas dando, né, reforçando esse conceito que o Vedolin colocou, como é que a gente divide lá, né? Existem desafios que a gente não tem dúvida de como tem que resolver, tem dúvida de qual a melhor forma de resolver. Então ali não é um teste de conceito, não é uma POC, tem que resolver. Então a gente estuda, faz um discovery para ver a melhor forma, a forma mais intuitiva, a que gera menos atrito, a que é segura. Então é um modelo de desenvolvimento. Os squads basicamente, a maior parte do tempo, desenvolvem nesse caminho. Mas a gente tem um modelo de POC, ou teste de conceito, que quando surge uma ideia, ou algumas vezes uma oportunidade, nem é uma ideia, exemplo que eu trouxe para vocês aqui de sinais vitais por câmera de celular, foi uma oportunidade. Apareceu uma empresa fazendo esse modelo, alguns falaram sobre a precisão ou imprecisão, a gente falou, sabe o quê? Vamos testar. Colocamos no ar, sem um grande desenvolvimento, né? Rodamos com alguns e tivemos alguns aprendizados. Aprendizados sobre aprovação, né? Sobre a acuracidade, né? E se faz sentido para o nosso modelo. Então, a gente tem feito isso, a gente precisa fazer mais ainda. O TJ, o Thiago Júlio lá no Cubo, nos ajuda muito a conectar com algumas startups, porque as startups já tiveram essa ideia, já pivotaram, têm um conceito e então nos ajudam a acelerar esse caminho, né? Então, a forma de fazer está sendo bastante essa, né? De testar. Se o teste faz sentido, se a gente vê que é sucesso, daí a gente coloca na squad para fazer alguma coisa escalável. Porque também não daria para pegar ideias dessas e fazer coisas escaláveis. A gente tá brincando aqui, o Vedolin me cobrando de algumas iniciativas para a gente escalar. Não é hora de escalar. A gente tem uma outra esteira que a gente testa rápido, tira aprendizados, decide se descarta, se aprende ou se vai para frente. Então esse é um pouco o caminho que acelera o teste. E se for para falhar, né, o fast fail é isso. Se for para falhar, que fale rápido. Não funciona isso agora. Ok, daqui a alguns anos pode ser que funcione, mas agora não funciona. Então é um pouco do que a gente está implementando na companhia e a forma que a gente está trabalhando agora assim. Dois aprendizados, só para não deixar passar, que isso é um assunto super relevante para todos, né? O primeiro deles, dizer não às iniciativas que surgem é tão ou mais importante que sim, né? Isso também não é intuitivo, né? Matar ideias, né? Matar ideias parece assim que o cara é chato pra caramba, porque ele mata a ideia. No mundo de muitas ideias e de recursos finitos, né? Saber matar ideias também faz parte do jogo, né? Sim. Porque ele não vai conseguir fazer tudo. Então e não é fácil, obviamente, né? Acho que esse é um ponto de aprendizado, né? O que a gente tem que dizer não, naquele momento pelo menos. E o segundo, que eu acho incrível também, quando o João falou em squad, né? Eu acho que a analogia que eu faço aqui, para quem não é muito do mundo de tecnologia, é como se fosse uma pequena empresa, né? De 12 pessoas que vão fazer um produto. Então, é quase como se criassem empresas, no caso das 60 empresas, que vai ter um líder, que é o líder dessa squad, um PO, e essa empresa tem que se organizar e andar sozinha, né? E estão todos eles remotos, né? É uma empresa virtual que não se conhecia, e são 60, e alguém vai ter que integrar essas 60 empresas dentro de uma estratégia macro que tem que ser endereçada. O papel do João, no caso das squads de plataforma. Então, é um mundo muito diferente, assim, né? Quando a gente olha os modelos tradicionais de companhia e de desenvolvimento de soluções. Por que eu digo que é uma empresa, né? Porque o líder da squad é ele que tem a palavra final do que vai ser feito, não é o CEO da companhia. Uhum. É o líder da célula. Eles têm autonomia. Ele tem autonomia para fazer isso. Então, tem histórias tradicionais que a gente viveu ao longo do tempo de como isso mexe com a estrutura da companhia e com a cultura até, né? Quer dizer, uma cultura que não pode mais ser centralizada, porque senão as coisas não acontecem. Então, é só para trazer mais 2 pontos aí de reflexão. Até essa questão de quando falar não, quando descobrir que alguma coisa simplesmente não dá certo, existe muito paralelo com isso em medicina, né? Nem todo trabalho científico tem um resultado positivo que a gente esperava. Às vezes o resultado é negativo e é um resultado super relevante também, né? E tal coisa não deu certo, infelizmente, bola pra frente. Isso aí. No mundo da tecnologia, a gente inventou, parecido com o mundo da medicina, um atestado de óbito de ideias. Porque algumas ideias parecem tão sexy, tão bacana, e vira e mexe e voltam, sabe? Uhum. Vamos fazer essa ideia.
Então, para algumas delas... Tem cemitério? Não, tem cemitério? Não, eu não sei. Não, cemitério não, mas tem um atestado de óbito. E assim, por que a gente matou essa ideia? Vamos escrever? Vamos, ó. Matou essa ideia por conta disso, porque não funciona, e assim por diante, e por diante. Porque vira e mexe e fala, caraca, seria muito legal isso. Seria. Não, lembra lá. Vocês precisam se convencer, tem né? que se Volta convencer. lá. Tem um atestado de óbito, exatamente. E concordo com o Vedolin demais. O exercício do não é muito complicado, né? Ainda mais uma empresa tão grande como a DASA. A gente querendo fazer tanta coisa e tantas ideias boas, né? Então, o não, a gente tem que reforçar que é o sim duplo para uma outra ideia melhor. Então, é mais nesse sentido. Mas é um exercício complicado mesmo. É um exercício complicado. Porque são muitas iniciativas boas, né? Todas ou muitas que agregam e que geram. E a escolha é difícil. Mas é um exercício que a gente tem que fazer permanentemente para manter o foco. Manter o foco em 60 squads já é muito complicado, né? E nos projetos, as iniciativas, a transformação é muito grande. Então é um exercício que tem que ser feito. Tanto o atestado de óbito de ideias, como eu brinquei com vocês aqui, mas é verdade, a gente tem atestado de óbito de ideias, quanto o dizer não para algumas delas. É um exercício necessário para a gente ter mais foco e ter mais velocidade naquelas ideias que comparativamente são melhores e que a gente tem que entregar primeiro. Partindo agora aqui, já chegando próximo do nosso fim, partindo para o nosso encerramento. Tá gostoso, hein? Tá, né? Passando rápido. Tá indo bem. Desde o início a gente falou o quanto plataformas em geral foram lançadas nos últimos anos, plataformas de saúde. O Vedolin trouxe ali um ponto, inclusive, de concorrência. Então, claro que todas as empresas de saúde vão acabar se posicionando dessa forma, algumas mais, outras menos, dependendo já de qual era a tendência de cada uma delas. E partindo aqui para o final, eu queria que vocês falassem um pouquinho até agora sobre o Navipro, sobre algumas estratégias deles e qual a ideia até em termos de diferenciação das demais plataformas de saúde que estão sendo lançadas e que já estão em uso ou que estão para ser lançadas. Conta um pouquinho a experiência de vocês até agora. Acho que eu posso começar falando do início dessa jornada. Eu me lembro... Nós estávamos no escritório e a jornada dos pacientes já estava bem endereçada, assim, né? Naquela época, talvez 10, 12 squads, endereçando o paciente, né? E aí, em algum momento, a gente começou com a provocação de que, mas e os profissionais de saúde, né? Como é que a gente vai endereçar essa jornada? E aí surgiu a ideia de, não, vamos abrir uma segunda jornada, né? E aqui não é desmerecer os profissionais, é aquele conceito de que o recurso é finito, a gente tem que focar nos problemas que estavam mais evidentes naquele momento. Então, já tinha ali um ciclo de alguns meses, 6 ou 8 meses da jornada do paciente, surgiu a ideia de endereçar o problema dos médicos na jornada médica. Então, começou assim, uma célula ágil, um grupo de pessoas que só podiam comer 2 pizzas, muito discovery, e começamos com uma tentativa de resolver um problema muito simples, que era disponibilizar exames para os médicos numa plataforma única, né, para não ficar acessando diversos sites. Então, essa era a dor. A solução foi exatamente essa. Isso em talvez 90 dias já teve algumas sprints levando MVPs que foram testados. No começo, sempre a satisfação ela não é aquilo que a gente espera, e daí tem muito aprendizado, novas sprints. Isso tudo pré-Navipro, né? Era o protótipo, né? Até que teve um momento ali, talvez uns 6 a 9 meses atrás, que nós achávamos que estava pronto para dar o próximo passo, que era transformar esse MVP que levou um protótipo, que tinha sido testado, já tinha um nível de aprovação bom, tinha uma proposta de valor já clara, entregando resultado para um outro patamar, que era nessa esteira que o João comentou. Então, acho que esse é o período pré-Navipro, e hoje, né, o João pode explorar agora, é a estratégia que nós temos de relacionamento com os nossos, no caso do Pro, né, com os profissionais de saúde, especialmente os médicos, e basta acessar que a gente vê que é um protótipo que tem evoluído muito. Eu estava comentando com o João aqui antes de vir para cá, eu estava no Uber acessando e vi que tinha um feature novo, né? Isso que é legal, a gente vê, como a gente sabe que está sendo feito, né? O que é aparentemente um desenvolvimento incremental, ele tem um impacto potencial tão alto, né? Porque são vários os pequenos movimentos incrementais que ao longo de um semestre geram um produto de muito valor. Então, acho que o João podia explicar agora mais o momento que a gente está, né, João?
o time lá, os desafios e dar contexto para todos. Legal, Vedolin. O Navi Pro hoje a gente está dividido em 4 grandes frentes, né? O Navi Exames, ele centraliza todos os exames, todos os laudos numa única plataforma. Então, como o Vedolin colocou, foi o inicial, ele é o primeiro. O médico consegue fazer um laudo evolutivo, consegue discutir o resultado com outros profissionais da DASA pela mesma plataforma, compartilhar a tela, e tem um caminho ainda evolutivo importante, mas uma das nossas iniciativas mais maduras, né, o Navi Exames. A gente tem o Navi Hospitais, que ele é semelhante, mas tem aquele ponto da instantaneidade que eu coloquei para vocês. O médico consegue acompanhar e traquear um determinado paciente ou vários pacientes e saber do resultado. Até tem microbiologia ou outras necessidades que a gente consegue mostrar para o médico no real time o que tem acontecido com um determinado paciente. E acho que além de mostrar tudo num lugar só, a gente também dá mais agilidade, ou seja, é mais fácil para ele prescrever uma medicação, prescrever um exame, fazer um outro acompanhamento, ele não precisa nem dar alt tab, a ideia é que ele faça tudo na mesma plataforma. A gente tem outras 2 iniciativas, uma que é a plataforma de telemedicina. Aqui hoje a nossa plataforma do Navi tem utilizado mais médicos da própria DASA, mas em breve a gente vai abrir essa plataforma para todos os médicos de forma gratuita. Qualquer médico pode aderir ao Navi Pro Telemedicina e conseguir atender os seus pacientes com a tecnologia e todas as funcionalidades de forma gratuita, prescrevendo exames, prescrevendo medicamentos, fazendo telemedicina, acompanhamento, tendo um prontuário eletrônico. E mais uma vez, agnóstico. A gente está dizendo que essa plataforma é uma plataforma da DASA. Pode ser integrado à DASA ou não, pode fazer exames na DASA, mas não necessariamente. Ele é aberto a qualquer médico e paciente que queiram utilizar. E nesse modelo ainda da telemedicina, uma outra funcionalidade que a gente vai evoluir é fazer o match entre o paciente que está buscando aquela especialidade e o profissional que tem aquela especialidade. Essa é uma evolução fase 2 da telemedicina. E o quarto que a gente chama de resumo clínico. O resumo clínico é uma ferramenta muito poderosa, que além de concentrar todas as informações de resultado de exames, a gente concentra todos os pontos de contato que a gente tem daquele paciente. Então, todas as passagens dele que ele teve em médicos, todos os medicamentos que ele já tomou, todas as internações e procedimentos que já aconteceram. E aqui a gente tem um modelo que a gente chama de alertas, mas que tem muita inteligência artificial e muito algoritmo que leva em consideração todo esse número gigante de informações. A gente tem mais de 5 bilhões de dados no nosso data lake, leva em consideração tudo e dá algumas informações para o profissional. A chance daquele paciente ter, exemplo, diabetes ou gap de cuidado, gap de rastreio. Então, o resumo clínico é uma ferramenta muito poderosa e que a gente está super empolgado quando a gente vai escalar ela e disponibilizar isso. Nossa estratégia é não disponibilizar não só no nosso prontuário, mas integrar com diversos outros prontuários. Então, em resumo, essas são as grandes 4 iniciativas do Navi Pro e que a gente espera contribuir e apoiar o profissional aí nesse modelo de plataforma. Excelente, João. Eu mesma acho que não sabia de tantas coisas, fiquei super curiosa. Acho que todo mundo que está nos assistindo agora vai ter uma certa curiosidade para entrar, explorar e ver aí todas essas novas funcionalidades. E outras devem vir por aí, né? Então acho que isso é importante, né? Algo sempre em atualização. Acho que foi excelente aqui o nosso bate-papo. A gente teve uma visão médica, uma visão técnica, e essa integração é super importante desde o início do desenvolvimento de tudo isso. Então queria muito agradecer a presença de vocês, Vedolin e João. Queria pedir para todos que nos assistiram e que vão nos assistir, que por favor deixem seus comentários, críticas, sugestões, podem mandar para o nosso e-mail, dasa.educa@dasa.com.br. E agora, para finalizar, abro aqui para vocês fazerem algum comentário ou sugestão. Fiquem à vontade, por favor. Bom, acho que primeiro reconhecer mais uma vez a DASA Educa, né, essa incrível iniciativa que começou ali com uma ideia de manter os médicos engajados no meio da pandemia. Esse é um MVP fantástico, né? Sim. É uma transformação digital, né? Eu ouço ele falando e vou imaginando. Exatamente, tinha um problema, que eram os médicos em trabalho afastados das unidades e dos hospitais, dos hospitais menos, né, nas unidades de diagnóstico, e que a solução era... E a DASA Educa surgiu aí, e hoje estamos aqui no estúdio gravando, quer dizer, isso em pouco tempo, né? Um pouco mais de um ano. Então, parabéns aí, Fernanda. E agradeço, obviamente, todo o seu apoio. O Vedolin sempre foi nosso grande sponsor da DASA Educa. Obrigado. E eu acho que o mais legal disso é perceber que quando um indivíduo, né, um colaborador dentro de uma empresa, ele tem uma rota ali de
expectativas, de propósito, de forma de trabalho, alinhada com o mesmo na área que ele trabalha, né? Seja em tecnologia, seja na área médica, seja em finanças, na unidade de negócio. E essas duas coisas, né? O indivíduo, a área, se alinham a uma empresa, esses 3 pontos alinhados têm um poder de transformação extraordinário, né? Eu acho que tá vivendo isso tudo, né? Já no 6º ano de empresa, né? Pré-transformação digital, trans-transformação digital e agora já alguns anos pós-transformação digital, tem sido uma experiência extraordinária. Eu fico muito feliz em ver gerações de pessoas que estão passando por aqui, estão se desenvolvendo, pessoas que chegam, pessoas que saem, né? E a gente vê muita gente saindo também, né? E ao contrário do que posso imaginar, eu fico até grato de ver que o próprio mercado ele reconhece hoje a DAS como uma empresa de tecnologia, né? Porque os nossos talentos estão sendo atraídos pelo mercado. E isso é fantástico porque o propósito é muito forte, né? O propósito, ele de fato é ser a saúde que as pessoas desejam, o mundo precisa e seja com plataforma, seja com conversa, seja no pronto-socorro, coordenação de cuidado, uma unidade diagnóstica, a gente está fazendo esse trabalho, né? É uma jornada longa, a gente está só começando, mas o espaço, a oportunidade, a abundância de problemas que a gente pode resolver é incrível. Então, que bom que a gente está aqui para poder compartilhar um pouco e me coloco à disposição para voltar sempre. Com certeza. Fomos muito bem tratados aqui, né? Um café maravilhoso, uma água pra... Papo tá sentindo em casa. A gente fica se convidando também, né? Fecha aí, João. Fê, também gostaria de agradecer aqui todo o time da Zeduca. É um trabalho incrível que vocês fazem de democratizar a informação, de abrir espaços para uma conversa dessa, não necessariamente informação, mas de trocar ideias aqui. Então, parabenizar vocês. Vocês são grandes parceiros do time Nave. O time Nave adora o time da Zeduca de tanta integração e interação que a gente tem. Vai aumentar ainda mais, né? Com exatamente. Reforçar o que o Vedolin colocou, esse é o day one, assim, a gente está no comecinho da transformação, então tem muita empolgação, a gente já fez bastante coisa, mas a gente está no começo dela, uma transformação longa, e toda a companhia sabe disso, né? A alta direção, todos os funcionários sabem que a gente tem muito a fazer ainda, tem um trabalho enorme para melhorar, tem muito a melhorar a vida das pessoas, muito a melhorar a saúde das pessoas. E também dizer que eu estou aqui representando, na verdade, 3 mil funcionários de tecnologia, de design, de produtos, de experiência, que são os grandes protagonistas dessa transformação, né? Junto e trabalhando com o time médico, essa parceria que vocês viram aqui, eu e o Vedolin, mas somos times muito parceiros, né? Então toda a DASA construindo e trabalhando num propósito comum, super nobre mais uma vez, de quem veio de outras indústrias, me apaixonei pelo mercado de saúde, não quero sair dele mais, porque a gente volta para casa, ou se já está no home office, já está em casa, mas com o sentimento de que a gente está construindo uma coisa muito bacana e que vai mexer e vai melhorar a vida de muitas pessoas. Então, mais uma vez, obrigado aí pelo espaço e parabéns pela iniciativa. Parabéns para você, para todo o seu time, pelo Navipro, e parabéns e obrigada, Vedolin, pela liderança médica de Navipro, da Zeduca e de todo o time médico da DASA. Obrigada, gente. Muito obrigado. Obrigado.